Atenção! Este vídeo tem spoilers. Dentro da ficção, um dos conceitos mais importantes de se dominar é o arquétipo, ou seja, tipos de personagens com certas características recorrentes. A nerd, o feiticeiro sábio, o ajudante atrapalhado, etc. Mas já reparou que de todos os arquétipos, um dos mais utilizados é o do órfão? Sem muito esforço, você provavelmente consegue listar um monte de protagonistas da ficção que não têm pais. E isso não é de hoje. Se analisarmos os mais antigos dos mitos, também vamos encontrar histórias sobre órfãos. Basta relembrar a lenda de Rômulo e Remo, dois irmãos sem pais que são criados por uma loba e depois fundam a cidade de Roma. Os séculos foram passando e a literatura continuou fascinada com órfãos como o Oliver Twist de Charles Dickens. E quando chegamos na era da cultura pop, o que não faltou foi uma variedade imensa de heróis sem pais. E ao perceber como esse arquétipo nunca perdeu sua popularidade em séculos de ficção, é inevitável se perguntar: por que temos tantas histórias protagonizadas por órfãos? Bom, existem várias respostas diferentes para essa pergunta. Muitas vezes é uma questão de praticidade para o autor. Por exemplo, muitos escritores decidem tornar seus protagonistas órfãos porque isso é uma maneira conveniente de estabelecer a trama. Porque um protagonista costuma enfrentar desafios, se ver em situações de perigo, certo? E se esse protagonista é muito jovem, o normal seria considerar que seus pais estariam lá para evitar que ele se meta em situações de risco. Mas se o autor matar os pais do herói, ele pode justificar de maneira convincente o porquê do protagonista conseguir embarcar em suas desventuras sem ninguém para impedi-lo. Outra razão pela qual autores escolhem protagonistas órfãos é porque esse tipo de personagem consegue gerar empatia com o público muito facilmente. Afinal, todos nós sabemos a importância dos pais na vida de qualquer um. Agora, se uma história nos apresenta um protagonista sem pais, já entendemos imediatamente o drama central do personagem. O herói já vem com uma tragédia cujas dimensões qualquer um de nós pode compreender. E por isso, nos engajamos com a trajetória do personagem logo cedo. Falando em manter o público engajado, outra estratégia é utilizar os pais falecidos como um recurso para criar mistério na trama. Em Harry Potter, por exemplo, começamos a série sem saber muito sobre os pais de Harry. Mas com o passar dos anos, vamos acompanhando o bruxo nas suas pequenas descobertas sobre o passado. E como essas revelações chegam pouco a pouco ao longo da saga, ficamos sempre engajados no mistério. A cada nova informação sobre a vida e a morte de James e Lily, colocamos uma nova peça no quebra-cabeça e ficamos ansiosos para descobrir mais com os próximos capítulos. Mom? Dad? Mas nem tudo é uma questão de conveniência de escrita ou de prender a atenção do público. Muitas vezes, autores escrevem sobre órfãos porque estão interessados no tipo de desenvolvimento dramático que apenas esse arquétipo permite explorar. Os autores estão interessados em se perguntar: como a falta dos pais vai afetar meu protagonista? Às vezes, a morte dos pais serve como uma motivação para as ações do herói. Talvez nenhum exemplo seja melhor que o Batman. A razão para ele se tornar forte e inteligente e então combater o crime é para garantir que ninguém mais tenha que passar pelo sofrimento que ele viveu após ver os pais serem assassinados num beco. Outras vezes, autores matam os pais de seus heróis porque querem ver como os protagonistas podem evoluir sozinhos. Por não terem pais para guiarem seu caminho, os heróis órfãos são obrigados a serem mais autônomos em seu desenvolvimento. E é claro que a dificuldade dos desafios cresce quando o herói precisa se virar assim, o que aumenta ainda mais o conflito dramático de seu amadurecimento. E um dos mais interessantes desenvolvimentos dramáticos no caso de protagonistas órfãos é a busca pela identidade própria. Porque escritores sabem que muito de quem nós somos é moldado por nossos pais. Então, se um protagonista nunca conheceu seus pais, é natural que o personagem se sinta, de certa forma, incompleto. E isso abre fascinantes possibilidades dramáticas.
Vamos voltar para Harry Potter. Ele não só quer saber melhor quem eram os seus pais, ele também quer descobrir o que existe de James e Lily nele mesmo. E não necessariamente em termos de aparência física, mas sim em termos de personalidade. Porque assim o Harry pode sentir ao menos algum tipo de conexão com seus pais, por mais indireta que ela seja. Outro exemplo parecido que podemos citar é mais recente. A Rey de Star Wars. Em O Despertar da Força, descobrimos que a heroína é especial. Ela tem capacidades de usar a força como nenhum principiante tem. E tudo isso é uma surpresa até mesmo para a própria Rey. É por isso então que, no filme seguinte, Os Últimos Jedi, uma grande parte da jornada dela é a busca pela identidade de seus pais. Porque a Rey sabe que descobrir quem eles são é também uma maneira dela entender melhor o mistério por trás de seu enorme potencial como Jedi. E em casos como o do Harry ou da Rey, os autores aproveitaram para ir mais longe e também explorar as expectativas que cada um tem em relação à família. Porque se um herói nunca conheceu seus pais, é natural que ele tenha esperanças de que eles fossem pessoas formidáveis. E aí, os escritores podem explorar outra possibilidade dramática. Como o nosso herói reage quando suas expectativas são frustradas. Harry, por exemplo, fantasiava que seus pais sempre tinham sido pessoas maravilhosas. Mas em certo ponto, ele descobre que, na verdade, o pai dele era um cara bem babaca quando estudou em Hogwarts. E essa descoberta o afeta profundamente. Como lidar com o fato de que nossos pais eram pessoas imperfeitas, pessoas que podiam nos decepcionar? De forma similar, em Os Últimos Jedi, Rey descobre que seus pais não eram guerreiros ou pessoas notáveis. Eles eram simples catadores de sucata. Então, se ela procurava em seus pais uma grandeza que a legitimasse como alguém especial, agora ela precisa lidar com a frustração de não ter um passado grandioso. Claro, muita gente desconfia que essa ainda não é a verdade e que vamos descobrir quem realmente são os pais da Rey no próximo filme. Se esse realmente for o caso, vamos poder ver então mais um desdobramento dramático na jornada da heroína em sua busca por autoidentidade. They were nobody. They were filthy junk traders. We sold you off for drinking money. Então até agora vimos como autores escrevem sobre órfãos por motivos práticos ou para explorar diferentes desenvolvimentos dramáticos. Mas falta falar de outra motivação por trás do fascínio de autores por personagens sem pais, que são as lições que as histórias sobre órfãos podem ensinar ao público. Uma dessas lições é como lidar com a morte de entes queridos. Porque é inegável que as histórias sobre órfãos foram as primeiras responsáveis a apresentar para muitos de nós na infância a noção de que pais podem morrer. Eu, por exemplo, nunca vou me esquecer do choque que foi ver a morte do Mufasa em O Rei Leão. Aquele foi um momento tão marcante que ele solidificou de vez na minha mente a ideia de que um dia meus pais também vão partir. É uma percepção difícil e dolorosa para qualquer criança, só que, mais cedo ou mais tarde, todos nós precisamos aprender essa lição. Dad? Dad, come on. Outro ensinamento das histórias sobre órfãos é que podemos encontrar uma família até mesmo em pessoas que não são nossos pais biológicos. Em filmes infantis, em especial, essa mensagem tem uma importância ainda maior, porque eles fazem as crianças perceberem que o conceito de família não é imutável. Por exemplo, longas como Mowgli, Tarzan e Meu Malvado Favorito ensinam que muitas vezes uma família adotiva pode fornecer tanto amor quanto uma família biológica. Já filmes como Lilo e Stitch e Cegonhas mostram que uma família pode ser constituída pelos mais diversos tipos de pessoas. Dá pra entender então por que mesmo depois de séculos continuamos fascinados com protagonistas órfãos. Eles não apenas se provam personagens cativantes, eles também nos mostram como somos moldados por nossos pais. Sejam eles nossos pais biológicos ou não, estejam eles presentes em nossas vidas ou não. E a verdade é que, em algum momento, todos nós vamos precisar aprender a nos guiar pela vida sem ter nossos pais por perto. Sim, essa é uma perspectiva assustadora para qualquer um. Mas se nossos heróis órfãos da ficção conseguem prevalecer mesmo assim, talvez seja para mostrar que nós também somos capazes de fazer o mesmo.
Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E pessoal, se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos toda semana para vocês, considerem com bastante carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores do Entreplanos no Apoia-se. Porque assim você pode contribuir com R$5 por mês, R$10 por mês, 25, o valor fica ao seu critério. E como forma de recompensa você ganha acesso a conteúdos exclusivos que a gente produz só para os nossos apoiadores. Então se você quiser saber os detalhes da nossa campanha e como são essas recompensas, dá uma conferida no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.